entrando na sua casa nesta sexta-feira, 24 de junho, com as principais notícias da sua região e de todo o estado do Rio Grande do Sul. A realidade na vida dos pais com filhos gays. Como explicar a hora de conversar sobre a questão? Como você pode aceitar a homossexualidade do seu filho? O especialista explica ao vivo as suas dúvidas. A dificuldade em aceitar a homossexualidade. Gays, travestis, transexuais enfrentam todos os dias um grande preconceito. Primeiro, o de se assumir. Depois, o de revelar para a família e ainda para toda a sociedade. Vive a ilusão de que ser homem bastaria. Que o mundo masculino tudo me daria. Os gritos que ofenderam o jogador Michael do vôlei futuro não ecoam apenas nas arquibancadas. A homossexualidade ainda é tabu para muitos brasileiros. A sua amiga descobriu então que o filho é homossexual. É. E como é que foi para ela? Muito mal. Eu queria até morrer. Ela ia viajar e ela dizia, reza pro avião cair. Ela não queria mais viver. Na novela Insensato Coração, o autor expõe o drama desta descoberta. Não tenho mais certeza de nada. Eu acho que eu tô sentindo atração por outros caras. Nenhum pai no mundo tá preparado para ter um filho homossexual. A gente quer que o filho da gente seja o que nasceu, né? Mas os filhos às vezes nascem para trilhar caminhos que nem sempre foram sonhados pelo pai ou pela mãe. Quando a escolha inclui a mudança de personalidade, masculina para feminina ou vice-versa, as famílias geralmente sofrem muito. Assim, muitas travestis vivem distantes dos pais. O mais difícil é tu te encarar, tu saber, tu te aceitar, tu te respeitar, tu saber que tu quer pro resto da tua vida um homem do teu lado, sendo tu na época um homem. Minha mãe já dizia, você nasceu da forma que você é, então nós não vamos lutar contra a natureza, e conversou com meu pai. E ela tem uma crise de choro, aquela coisa toda, e o pai disse assim, não, ele sabe que faz. Para os transexuais o sofrimento pode ser ainda maior. Corpo e alma não combinam e a cirurgia para mudança de sexo é o caminho para muitos. Foi assim com esta ativista do movimento anti-homofobia, operada há 1 ano e meio. Até os 50 eu vivi como homem, tive filhos, tive mulher, me sofri para manter uma aparência que não era a minha, por uma questão de sociedade. Roberta Close, nascida Luiz Roberto, ganhou fama no Brasil recém-saído da ditadura nos anos 80. Operada no exterior porque a cirurgia ainda não era realizada aqui, ela se transformou numa modelo famosa. Na edição deste ano do Big Brother, Ariadna também revelou ser transexual. Mas foi Leia T. que levantou uma questão polêmica. A reação dos pais a uma notícia como esta. Seu Calixto, se o senhor tivesse um filho ou uma filha que chegasse um dia e falasse, pai, eu vou trocar de sexo, fosse o homem e vou virar mulher, como é que o senhor ia reagir? Sinceramente. Ia ficar tristão, triste é a coisa, né? Ia ficar uma coisa assim meio, sem sal, sem tempero, né? Leia é linda, jovem e está entre as modelos mais famosas do circuito da moda, mas não nasceu assim. Filha de Toninho Cerezo, ídolo da torcida, craque da seleção brasileira, Leia cresceu em meio ao universo masculino dos jogadores de futebol. Meu pai ficou super tranquilo, ele até mudou o jeito muito dele de ser comigo. Como é que tu reagiria? Como é que seria na tua casa isso? Teria que aceitar, filho é filho e o amor por um filho é maior do que qualquer coisa, né? Leia atualmente desfila para algumas das marcas mais famosas do mundo. E Toninho Cerezo volta a dar show em campo. Desta vez, no campo dos sentimentos. A carta que ele publicou para a filha numa revista feminina é definitiva. Ele revela que sempre percebeu a diferença desde que o filho era pequeno. E no trecho final, diz: Pode ser que eu tenha sido negligente como pai, mas não há motivos para frustrações. Não podemos ser bons em tudo. E você, Leia T. Cerezo,
Teve coragem de elegantemente tentar quebrar paradigmas e mostrar ao mundo que devemos aceitar sim as diferenças. Ser tolerantes com a diversidade, entender e não julgar aquilo que não conhecemos. Sendo assim, aqui ou lá, torço por você, Léa. Menino ou menina, Leandro ou Léa, não importa mais. Sempre serei seu pai e você orgulhosamente um pedaço de mim. Pois é, um drama para muitas famílias, para outras nem tanto. A própria pessoa que se sente diferente e vê que não tem como fugir da realidade de que ela se parece mais com o sexo oposto ao seu também sofre. Como lidar com isso, se aceitar, contar para amigos e família, conviver com essa realidade numa sociedade preconceituosa. E os pais, como aceitar um filho diferente? Conosco a psicanalista Elizabeth Zambrano, que fez suas teses de doutorado e mestrado no assunto. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal do Almoço. Boa tarde, obrigada. Você que está em casa e quer fazer sua pergunta, doutora, basta ligar para o 3218-5592 ou mandar um tweet para @jrbstv. Vamos à primeira pergunta. No caso dos pais descobrirem que os filhos são homossexuais, o que fazer, né, nesse sentido? Eu acho que, em primeiro lugar, os pais têm que se dar conta de que a culpa não é deles e não tem culpa dos filhos também. Então, não existe um culpado? Não existe um culpado, porque eu acho que essa sensação de que essa responsabilidade é minha pelo meu filho ser homossexual é totalmente equivocada. Não existe culpa. Então, a partir daí, eu acho que pode haver uma possibilidade de diálogo e de compreensão por uma diversidade que acontece como outras diversidades. E na realidade a medicina não sabe ainda de onde vem isso, né? Mas há teses de que é uma questão até mesmo genética. Ou seja, a pessoa já nasceria com isso. Existem várias teorias a respeito da homossexualidade, do transexualismo. Não se tem ainda certeza da origem, mas pode-se pensar que tem componentes genéticos, pode-se pensar que tem componentes da relação familiar, componentes psicodinâmicos. Da educação. Da educação. Pode-se pensar que existam também componentes sociais, ou seja, a maneira como a sociedade encara essas pessoas, identificando, né, colocando um selo de identidade, o que também não é em todas as culturas que acontece. Vamos a mais uma dúvida. Com que idade é possível identificar alguma diferença no comportamento de crianças ou adolescentes? Essa é uma questão absolutamente variável, porque às vezes a gente acha que as crianças são mais afeminadas ou mais masculinizadas e liga isso com a homossexualidade. E isso não tem nada a ver. Na verdade, uma criança pode ser afeminada ou masculinizada desde pequenininha e ter uma vida completamente heterossexual e vice-versa. Então não existe uma percepção. É claro que existem casos onde se percebe, por exemplo, um menininho afeminado e é possível que essa criança, até pelo tratamento que vai ser dispensado a ele, acabe se tornando um homossexual. Mas também tem que se pensar o quanto essa criança sofreu bullying na escola, o quanto os pais trataram, né, de que maneira os pais trataram essa feminilidade. Tá certo, doutora. A doutora vai continuar conosco durante todo o programa. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais perguntas.